Voltamos com a parte 2 do episódio sobre animações e sim, a gente gravou na sequência para não perder o fio da meada, porque senão a nossa atenção ia pra casa do... e nunca mais voltaremos no assunto. Então dá um desconto. Roda a vinheta aí, ô nossa criatura mágica lá dos infernos. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, onde vamos falar sobre séries, sobre filmes, sobre cultura pop e de vez em quando a gente vai fazer a sequência de um episódio que a gente já fez. Então, para vocês que têm a atenção de uma mosca, vocês podem curtir o episódio durante o almoço, durante o intervalo e até durante aquela pausa remunerada no banheiro. Então, caso você tenha saudades e seja um tanto quanto nostálgico... Bom nome. Caso você seja tão nostálgico quanto nós, então estamos de volta para a segunda parte, novamente com o aqui @Doug e seu bigode maravilhoso. Saudações, amigos do Freecast, tudo bem com vocês? E novamente com a nossa queridíssima oncinha. E sim, eu repeti a piada. Tudo bem. Eu já sei que esse vai ser meu apelido daqui em diante. Vamos lembrar de na edição botar uma oncinha surgindo na Que maldade. Bem, pois bem, a bancada está formada novamente. E eu queria saber de vocês, além daqueles que a gente já conversou, qual outra lembrança que vocês têm? E a gente estava falando no offline ali sobre a chave mágica. Queria saber qual é a lembrança da nossa querida Natália. Nossa, esse filme me pegou num lugar que eu não tava esperando. Que eu nem lembrava da existência desse filme, mas aí quando eu vi aqui no roteiro, eu fiquei, gente, muito bom. Esse filme eu assistia muito quando eu era criança e eu queria muito aquele armáriozinho que ele tirava, que botava. Nossa! Muito legal. E sabe o que é o curioso? Que eu via o trailer, a propaganda de todas as vezes que anunciava na Globo, porque anunciava pra cacete isso, porque passava toda hora esse filme. Era tipo um Lagoa Azul. Nossa, agora eu lembrei. O delay. 3 horas depois. Eu nunca ficava acordado o suficiente pra ver, porque ele passava normalmente na tela quente, que era de noite. E eu ia dormir, tipo, depois de Terra Nostra, sabe? Então... Gente, mas como assim eu assisti na sessão da tarde? É que de tarde eu tava na escolinha de futebol, então eu não conseguia ver a sessão da tarde. Eu só tinha como ver o filme se fosse de noite. E aí de noite não tinha. Porque eu não aguentava ficar acordado até depois das 9h30. Não que hoje tenha mudado isso, porque 9h30, 9h45, 10 horas, já tô louco pra dormir. Mas daí é um problema da idade, né? E eu demorei muito tempo pra ver. E quando eu vi esse filme, eu confesso que eu dormi chorando. Eu não esperava. Dormiu chorando? Como assim? Eu não sei o porquê. Eu não tenho a memória específica do porquê. O que me fez chorar naquele filme. Mas eu sei que foi um filme que ele me marcou, me impactou. Eu achei ele muito da hora. E eu lembro da sensação só. Eu não lembro especificamente da história. Por isso que, inclusive, eu baixei ele pra eu poder rever. Só que eu ainda não tive coragem. Por causa daquela famigerada regra dos 15 anos. Eu tenho medo. Então, a regra dos 15 anos, ela tá presente aqui, né? Então eu tenho medo de estragar minhas sensações nesse caso. Porque eu não era tão fã assim e tal. Só que me marcou. Então, né? Eu fiquei com aquela sensação... Eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro da história do filme. Então, acho que pra mim poderia assistir sem ter essa regra, eu acho. Sim. Talvez. Mas dentro dessa questão de filmes, né? Tem aquele outro ali que tá no meu printzinho, que são alguns filmes que eu baixei porque eu queria rever, que eram muito marcantes pra mim na minha infância. Que nem o caso da Harriet, a Pequena Espiã, que eu já citei em algum dos últimos episódios que a gente gravou, não sei mais qual é a ordem, porque estou perdido no tempo, que eu gostava muito do filme da Pequena Espiã, e recentemente eu descobri que é baseado num livro da Pequena Espiã. E tem até uma animação da Pequena Espiã no Apple TV+. E eu fiquei assim, tipo, eu preciso ver isso, eu preciso desse livro. Porém, eu não achei o livro ainda pra baixar, porque eu não vou comprar. E... Então, eu ainda estou na procura. E como denunciaram lá o Z-Library lá, eu tô triste porque eu não tenho onde baixar livros. Eu não conheço esse filme. Sério? Tá, ele é de 96, né, também. 96. Se ela conhece essa chave mágica, por que não ia poder conhecer o outro? Verdade. É que esse do Harriet, a Pequena Espiã, ele passava muito na Nickelodeon, né? Eu me recordo eu era dele. pobre, amigo, eu não tinha. Ele tinha net. A única pessoa
tipo Porto Alegre, que tinha net. Não, Nossa, não, calma lá. realmente, pra mim Não, é que ficou assim- complicado te acompanhar agora, porque eu tinha Globo e SBT. Não, E teve- durante E um olhe tempo, lá, e olhe lá. não, durante um Às vezes nem tempo, pegava. durante um tempo, eu tinha realmente a net regularizada, legalizada, mas depois de um tempo ela virou, né, o gato net, e aí era muito mais interessante. Porém, naquele período que ela era legalizada, não tinha todos os canais, e acabava até ali a Nickelodeon ali, que era, eu tinha no máximo até o Discovery Channel ali, uma coisa assim. Eu lembro que o canal que eu gostava de assistir antes, que era, sei lá, Fox Kids, alguma coisa assim, era acima do limite ali dos canais e eu não conseguia ver, daí eu ficava frustrado. E aí eu via Nickelodeon, que tinha uma das minhas séries favoritas da infância, que era o Fantasma Escritor, que lá era sensacional. É que assim, era um grupinho que se reunia pra resolver alguns mistérios na vizinhança, coisa de criança mesmo, sabe? Só que quem acabava meio que passando as missões pra eles era meio que um fantasma que ficava dando Porra. dando pistas e coisas assim, ficava Tá aparecendo. bom, Ouija, isso aí. Então, tipo, eu ficava fascinado com essa história do fantasma escritor. E tem um determinado episódio Cara, que que até viaja no tempo. macabro, né? Macabro, velho. Pois Então, é, eu não achei lembro meio- o final, porque eu não sei se teve um final. Eu procurei uma vez pra assistir e não encontrei. Mas, enfim. Um dia eu Essas procurarei séries mais aí acho que informações. nunca chegaram a ter um final. Porque a gente É. nem. Eu acho que na época a gente nem tipo, se ligava nisso também, tá ligado? Que tinha uma exato. ordem cronológica, tarara. Assim, não, a gente assistia porque tava passando. E quando eles iam se Foda-se. reunir, assim, pra fazer tinham encontrado alguma coisa, assim, que era muito importante e tal, daí eles meio que faziam uma convocação pra todos aparecerem, daí o fantasminha escrevia lá, tipo, Rali, porque eu não lembro, mas eu lembro desse ponto que era marcante. Enfim, Ah, eles pegavam Aí o tinha- copo, botavam na mesa, fazia assim. aí tinha passava, né, muitas vezes o filme esse da Harriet, a Pequena Espiã, e daí eu gostava também, porque eu gostava dessas coisas investigativas e tudo mais. Porque na minha infância eu via coisas de detetives, via filmezinhos assim de descoberta e tal, e via o Mundo de Bigman. Era meu lazer, assim, além dos desenhos. Era o que eu mais E virou assistia, assim. publicitário. Nada a ver. Tu vê só. É que não Ok. dava num lado, não dava no outro. Uma coisa precisava de número, outra precisava de matemática, outra precisava de É, eu disposição. não posso nem te julgar, porque eu também acabei na publicidade, eu achei que ia ser princesa, então assim, tudo bem, tudo certo. Achei que ia ser herdeiro, né? Mas. Na Achei verdade, Achei que a minha avó ia falar, sou a rainha de Genova, não aconteceu. na verdade, assim, eu acho que todos queriam ser em algum momento, pelo menos em maior parte, né, os meninos, Saiyajins, mas não deu. Infelizmente não. Não deu. realmente. Faltou o rabo não só. rolou. Tu sabe que falando nisso, assim, tipo, uma coisa que é, sei lá, não sei se tem muito a ver, mas que eu lembrei que na minha infância eu queria ser ninja. E aí eu fiquei tipo, eu preciso fazer um curso de ninja, de como é ser um ninja. Mas o pior é que E aí eu tem, né? fiquei- O pior é que tem. Tem Ah, mas- escolas que fazem que ensinam a arte, entre aspas, ninja, que seria basicamente alguma coisa relacionada à disciplina deles e técnicas de combate. É como se fosse uma arte marcial, sabe? Não, Não era tudo bem, mas necessariamente eu queria ser, tipo assim, sabe o ninja é O invisível, assassino, meu. né? Ele não faz barulho no caminhar. Eu queria ser uma ninja. Eu que soltar a fumacinha aquela e desaparecer. Exatamente, era isso que eu queria. Eu não queria Mas hoje aprender a em dia- lutar, eu queria aprender a jogar bomba de fumaça. Mas desaparecer na fumaça, muitos publicitários fazem, não que seja o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas voltando para as animações, a gente Eu tinha falado. Eu gostaria de continuar a lista que o Isso. âncora me interrompeu no último programa. Eu tive que te podar. Vai, Doug. Brilha, que esse é o teu momento. Eu gostaria. Aqui, ó. O Cão e a Raposa. Esse filme é um daqueles que tu assiste pra chorar. Porque ele vai te fazer chorar. Sim. E é lindo. Esse eu assisti quando eu era bem criança também. Eu não lembro direito da história. Eu sei o que acontece, mas não como acontece. E eu não tive coragem também de ver, não pela regra dos 15 anos, mas porque eu sei que os meus olhos vão cair pra fora de tanto que eu vou chorar. Aí E realmente tem fica o Cão e a Raposa complicado. 2, né? Que eu fiquei sabendo muito recentemente que ele Ah, é? existe.
Sim. Não gosto de sequências. Seguindo essa alçada aí de cães, nessa lista não tá mais, e eu não sei se é da Disney também, A Dama e o Vagabundo. É da Disney. Claro que é da Disney. É da Disney. Tem até o live action deles, né? Que fizeram. Que eu Foi ainda um não dos vi. primeiros, eu acho. Esse Tu eu ainda não vi. viu? Não acredito. Eu vi o da Cruella na última vez que a gente gravou o episódio lá sobre os filmes da Disney e tudo mais. Eu vi o Bom filme demais, da Cruella, né? muito bom. Então eu tenho que ver o Tu viu A a Dama e cena o Vagabundo. pós-crédito? Porque tem. Eu vou ter que ver de novo. Vai ter que. Vai ter que. Porque quando Eu não apareceu vi, a eu não cena vi. pós-crédito, eu fiquei. Puta, agora eu entendi. Porque tem que olhar, é muito bom. Tá, Tá, mas terei que ver fizeram um essa live pós-crédito. action tipo Rei Leão ou com cachorros de verdade? Com a Dama e o Vagabundo. É, Dama e o Vagabundo, tá falando, né? sim. Tem pessoas de verdade, né? Porque a história da Dama e o Vagabundo é que a dama tem donos e o vagabundo não, porque ele é um cachorro de rua. Então tem os seres humanos ali e eles usaram cachorros de verdade e aí eles fizeram modificações em CGI depois. Ficou isso é muito interessante. mais legal do que o Rei Leão, na minha opinião, porque a gente consegue ver as expressões humanoides, assim, sabe? A gente consegue identificar quando ele tá triste e tal, coisa que a gente não consegue ver no Rei Leão, né? Tipo o Então, Sonic eu achei feio. bem legal. Tipo, Sonic feio, é. E eu chorei, né? Eu não sou base, na verdade. Tudo que vocês falam assim, eu chorei. Chorei. Todos eles eu choro. Mas esse filme Todos me os pegou filmes que a gente citou aqui, tu falou que chorou. eu sou muito chorona, assim. Eu não pago imposto pra chorar. Mas a Dama e o Vagabundo pegou num negócio muito, muito peculiar ali, que na época que o filme foi lançado e que ele se passa, o cachorro que ficava na rua, a carrocinha pegava pra fazer sabão. Então, tipo assim, a gente vê isso com cachorro de verdade, assim, né? Tipo assim, tá levando pra virar sabão. Gente, eu fiquei desesperada, foi horrível. Com bichinho é sempre mais triste. Se é uma pessoa, foda-se. Mas o bichinho... Ai, não tô nem aí. Ai, O bichinho é foda. triste, nossa, eu fico mal. Tá louco. Não, tem um Eu chorei filme que eu bastante. assisti aleatoriamente num TNT da vida em algum momento, assim, que eu gostava muito. Que eu gosto muito de A aves. net, Doug, que a gente não tinha. Eu gosto muito de aves. E tinha esse filme que era o Pauly, que era o filme de um papagaio. De uma papagaio que o bicho ele tinha fugido da sua dona, e daí ele vive um monte de aventuras lá, e o papagaio ele fala normal, assim, tipo. É Rio o o papagaio nome. falante. É Arara Não, mas Azul, no caso. Foi muito antes do Rio. E era muito bom aquele filme. Ali eu adquiri o desejo de. Era um ter filme francês, eu papagaio. acho, né? Não sei, Tu eu vi me falou dublado. uma vez assim. Eu vi dublado, eu não sei. Vocês já pararam pra pensar que a gente tá numa idade que a gente tem que decidir se a gente quer um papagaio? Porque se a gente demorar muito mais do que a gente tá demorando agora, a gente vai morrer e o papagaio vai ficar. Só um parêntese, nada a ver também, porque a minha TDAH realmente... Mas assim, eu tenho uma que loucura, calopsita, né? É quase isso. É quase isso. Se bobear, Tu vive tem? os seus 25 anos. Tenho. Eu achava que eu era uma fêmea e na adoro. verdade é um macho. Eu descobri quando ele virou adolescente. Tava fazendo amor com o Então. buleiro. Que delícia, entendi. Bem legal. Aí eu olhei, tem algo estranho com essa ave. Aí eu fiz o examezinho de DNA lá da sexagem e ela era ele, no final das contas. Pois bem, saindo do assunto, Melo de novo. Verdade. Vamos lá pro Em Busca do Vale foco. Encantado, que esse filme Em eu já Busca falei. do Vale Encantado. Que eu já Esse falei filme é dele marcante. nos episódios sobre dinossauros e eu amo esses filmes. Eu assisti todos, eu acho que tem uns 10, eu assisti todos. E mais de uma vez. Eu Porque eu adorava. Eu não sei se eu assisti todos, não. Eu lembro. Mas eu assisti e eu gostava. Eu Não, lembro assisti- que passava eu no SBT alugava. sábado de manhã. Eu alugava na Sábado de locadora pra manhã. ver. Eu alugava na Eu tenho um locadora primo pra que ver. tem as fitas. A gente Meu assistia Deus. também, porque ele tinha as fitas. Ele Bem não quer vender legal. por R$10. Duvido, a mãe dele coleciona. Tipo assim, é apegada, sabe? Mas. Assim, Em Busca do Vale Encantado deveria ter o hype que tem a Viagem de Chihiro. Polêmica! E eu concordo em gênero, número e grau. Porque assim, tu tem uma história que é Dinossauro, muito... ponto, deu, acabou. Acabou os argumentos, acabou. foi dinossauro, deu. Só que não é só o dinossauro, porque tem toda uma jornada diferenciada ali pros bichinhos. Diferenciada no sentido de que tu vê o troço,
te apega demais nos dinossauros, porque eles não são dinossauros sanguinários, eles são dinossauros crianças querendo ser dinossauros sanguinários, entende? Eles são fofinhos. Exatamente. E falando em dinossauro, tenho 2 parênteses pra fazer. Primeiro, falando sobre filme. Cara, o filme Dinossauros da Disney, Tá. que é tipo um live action, muitas aspas, porque dinossauro não existe mais, né? Mas assim, cara, esse filme era muito bom e eu assistia ele muito, eu era muito fã. Vocês lembram desse filme? Porque esse é esquecido Eu no não churrasco. lembro, eu não lembro. Não, eu vi no cinema, eu tinha inclusive... Eu acho que eu vi, mas eu não lembro. Eu não lembro É qual muito era bom. o nome do dinossauro aquele que era o vilão do filme, mas eu tinha o bonequinho Aham. dele. Porque eu gostava muito daquele filme. É muito legal. Aí tem a família de Lemuri que cria o dinossauro. E aí, tipo assim, ele é irmão dos Lemuri. Gente, é muito bom esse filme. E eu gosto muito de dinossauro. Muito. Gostava mais quando era criança, entendia mais sobre, né? Porque criança tem essas coisas de saber o nome das coisas e tal. E eu queria ser paleontóloga. Quem nunca? Pior Porque eu gostava muito de dinossauro. Quem nunca? Quem nunca? Eu desenhava dinossauros naquela época. Nossa, eu gostava acho muito. demais. Eu gosto muito de dinossauro, de Vale Encantado, dinossauros, Jurassic Park, Jurassic World. Eu gosto muito de todo o universo. Mas tem Legal. essa questão do... Tem sobre dinossauros, só um parênteses rapidinho. Temos 2 episódios sobre dinossauros. Vamos lá Exatamente. assistir. E em um desses episódios Ouvir. a gente tem a presença de um dinossauro no meio do episódio. Então, a gente reviveu um dinossauro. Porém, Muito o que eu bom. o que eu ia falar é que o filme Dinossauro da Disney, ele tem uma história muito similar à do Em Busca do Vale Encantado. As duas histórias Exatamente. caminham muito Muito. juntas, assim. E os dois são muito bons, sabe? Eu lembro que no filme do dinossauro, eu achava meio estranho a expressão lá dos dinossauros. Eu achava meio esquisita quando eles estavam conversando, assim, e tal. Mas era um troço que ficava mais emocionante que no desenho, porque parecia um pouco mais real. Então tu sentia mais na pele, digamos assim. E era Sim. doído. É a questão da Dama e o Vagabundo. Tipo, no desenho acontece a mesma coisa. Tipo, carrocinha, sabão, tá. Mas, tipo Nossa. assim, são cachorros de verdade, sabe? Tu sente muito mais, fica muito mais, tipo, preocupada com o que vai acontecer, porque é mais palpável, assim, sei lá. Tá. Seguindo aqui então, vamos lá. A Ratinha Valente. Esse Gente, filme, esse eu eu não não sei lembro. que filme é esse. esse filme eu não lembro aonde que eu vi, ou via, ou se foi fita Na net? alugada. Talvez. Cartoon Network. Mas eu assistia muitas vezes esse filme e o outro que tem na lista, que é o Fievel. Eu vi os dois, assim, muitas vezes. Muitas vezes. E o Fievel, pra mim, ele era a versão original. E aí, quando eu via em alguma referência a Tico e Teco, eu achava o Tico e Teco a cópia. Porque são meio parecidos, assim, os personagens principais. Sabe? De fato. Eu não sei qual que veio primeiro. Não sei. Então, eu sempre ficava com essa impressão. E daí eu não gostava na época do Tico e Teco, porque eu achava que era uma cópia do Fievel. E daí eu não sei se o Fievel talvez não era uma cópia do Tico e Teco. Daí pode estar explodindo na minha cabeça nesse momento, mas eu vou evitar que... Mas que pode ser socorro. que nem Pokémon e Digimon, que ninguém sabe quem veio primeiro. É. Vovô tem isso Galinha. também. É. Tem isso. Mas, enfim, eu gostava. Eu achava muito divertido. Porque é aquela coisinha, é um ratinho que tá vivendo, transita entre humanos, né, gigantes e tudo mais, vai vivendo suas aventurinhas ali. Aquela coisa meio Tom e Jerry e tal, mesma vibe, assim. Era maravilhoso. Vou jogar um na roda, então, que eu lembrei agora, porque esse, eu vi o print aqui do Fievel, né? Isso. Que lembrou muito, assim, o traço. Eu não sei se é esse o nome, mas acho que é Manuelita, que era ela era uma tartaruga. Gente, esse Isso, desenho é tartaruga. muito bom, ela ia pra França. E é Manuelita. Manuelita. Manuelita, achei aqui. Eu lembro, eu não tenho uma Achou? lembrança disso. Aham. Esse filme era muito bonitinho. Ela ia, tipo, pra França, ela ia, ela se eu vi isso. aventurava. Era muito legal. Ó, tem completo no YouTube pra assistir. 2002, não é tão antigo. Não, o Então, que eu achei achei que aqui era é de mais. 99. Eu achei Ah, aqui é de 99, né? É que no YouTube tá 2002. Ah, é. Esse da tartaruguinha até me lembrou aquele outro desenho que tinha, sei lá, em algum desses canais aí,
que era o do Franklin. Franklin. Que era, Porra, muito bom! Porra. Eu tinha jogado, caralho! A sintonia de milhões! Meu, sim, o Franklin, sim. eu gostava muito do Franklin, que era da mesma levada ali que tinha as Trigêmeas também, sabe? Que eram uns desenhos meio... que Sim! ninguém dava muita bola, mas que eram bons. Os Eu desenhos da gostava. TVE eram muito bons. E TVE. esses são esquecidos no churrasco, tipo, mesmo assim, porque Eu Era chamei do Gloob Gloob. Isso é muito estranho, cara. O Gloob Gloob é muito esquisito aquilo, cara. Tu sabe que eu vou cortar essa parte, eu vou separar o áudio pra mandar pro nosso grupo de amigos, né? Que é a quinta série que a Gloob, VTM vai Gloob, saudar. Gloob, Gloob. Ah, enfim. Mas Não, eu não sei, sério, o que é esse do Gloob Gloob aí? É o quê? Eram Aqueles peixes peixes, maluco. Com que cara de eram a humano. cara de humano, assim. É Meu muito Deus, bizarro. vocês falando isso me veio um medo. E eu tenho a impressão que eu lembro disso. Ele Eu é vou bem pro- esquisito. Eu Depois eu gostava vou muito procurar. quando era criança. Mas eu tenho medo de botar Claro que tu Gloob Gloob lembra. no Google. Ah, enfim. Pode aparecer umas coisas meio estranhas. Vamos voltar pros desenhos inocentes aqui. Tinha aquele do Balto também, que eu achava, na minha inocência, que era da Eu mesma não família lembro disso aqui. do Todos os Cães Merecem o Céu, que é um filme de... Eu achava que talvez ele fosse meio que de Natal, porque era na neve e tal. Que é do negócio lá que tem o cachorro, que ele vai tentar salvar sua vila, aquela coisa toda. E é um filme que eu vi muitas vezes em fim de ano, assim, em coisa de canal, sei lá, Cartoon, Nickelodeon, alguma coisa do gênero, que dava. E eu simplesmente gostava muito. E eu achava que era da mesma família lá do Cão e a Raposa, de Todos os Cães Merecem. Eu achava Você que todos os sabe- filmes de cachorro eram do mesmo estúdio, sabe? Mesmo universo. Sabe que eu tinha uma coisa com o Balto que era. Vocês devem conhecer, tipo, que virou até meme, assim, tipo, esses negócios de. Dessas empresas de animação meio baixo orçamento, assim, tipo, vídeo brinquedo e tal. Eu achava que o Balto era dessas empresas, assim, meio tipo. Que isso, sabe? Mas, na verdade, é um filme muito legal. Não, Eu não recordo é desse bonito, Balto. Eu acho que eu não vi. É bonito, eu Em algum gosto. momento. Não é possível. Aquele Melo, lá, tem não, um- Tem um print aqui teu que eu achei muito curioso, Qual que deles? tem Hércules Ah, sim. aqui. É. Então. Por quê? É que assim, essa pasta que eu tenho no meu HD é só com os meus filmes favoritos da infância. E aí, nessa pasta eu tenho o Cão e a Raposa, o Hércules, a Pequena Espiã, a Chave Mágica, o Gasparzinho com a Cristina Ricci lá. Tem um outro aqui que eu não lembro agora. Qual é esse aqui que tá aparecendo? Que eu não consigo ler daqui. Raimundo Todos os e Cães Jack? Merecem o Céu. Todos os Cães Merecem o Céu, o Estranho Mundo de Jack. E tem o Pequenos Guerreiros. São esses, sim, que eram meus filmes favoritos. No caso, Tá, porque... quando eu fiz o download, não tinha ainda Disney Plus. Então, eu já tinha ali o filme, que em algum momento eu queria rever. Só que daí depois teve o advento Disney Plus. Eu parei um dia e assisti o Hércules no Disney Plus. Né? Assim como o Estranho Mundo de Jack, que eu gostava muito. Tem o Cão e a Raposa, que eu ainda não vi, nem o Todos os Cães Merecem o Céu, porque eu tenho medo. Mas, tipo, o Pequenos Guerreiros é um que eu quero muito ver. Porque o Pequenos Guerreiros Nossa, é um filme que o Doug, por exemplo, ele não conhece. E eu achava que todo mundo tinha visto esse filme em algum momento. Porque ele Tu me não parecia conhece totalmente esse filme? diferente. Tu falou Por que que não todo tira o mundo conhece. Doug da conhece? chamada agora e manda ele assistir. Vai, sai, pode saindo. Eu não sei de onde ele tirou isso. A gente nunca falou sobre esse filme, cara. Tem certeza? Gente, esse filme é muito bom. Sim, cara. Sim. Eu conheço. Assisti isso aí. bom. E tem a Kirsten Dunst, se eu não me engano, lá também. Então tu Mary Jane lá. assistiu. Sim, eu assisti. Eu Tá bom, conheço esse menos filme. Tá, tudo bem, tá. Ele Não, tirou esse da seria, bunda pode isso aí. ficar. Tá, que em algum momento eu lembro de ter falado desse filme e tu não reconheceu pelo nome. Daí eu falei que era dos bonequinhos e tal, que Tá, mas ganhavam por vida. nome, cara, eu sou péssima também. Tipo, tinha Pois um é. filme muito legal, que até hoje eu não lembro o nome, e volta e meia eu tenho que pesquisar que nome que é, porque senão eu não consigo dormir. Sabe essas coisas, assim, que tu fica Sei, pensando eu e não consegue dormir? Eu entendo. Que tem um filme que é metade filme, live action, e metade desenho. Que o cara com o Esqueceram de Mim.
Macaulay Culkin. Isso. Ele entra numa biblioteca porque tá chovendo e ele entra dentro dos livros e ele vira um desenho animado. Puta merda, esse desenho era muito bom. Bah, Eu não sei o nome. Qual é o nome desse? A gente vai ter que pesquisar Eu agora. acabei de falar que eu não sei. Bota aí que eu tô com o meu teclado tá coisado. Bota aí. Macaulay Culkin. Culkin. Filmes? Filme. Não, filme biblioteca. Tu vai achar. É muito legal esse desenho. Page Master, o mestre da fantasia? Page Isso. Master. Aham, bem isso. Esse filme era muito bom, cara. Muito bom. Cara, eu nunca vi esse filme. Mentira. Viu sim. Verdade. Não mente pra mim. Eu Não nunca vi. mente. Certeza que tu viu, meu. Certeza que tu viu. Com certeza. Cara, eu não tenho lembrança nenhuma disso aqui. Eu tenho lembrança É muito bom. da turma do Arrepio, mas eu não tenho lembrança disso aqui. Nossa, Turma do Arrepio, eu nem sei o que é. Dava na TV Pampa, antes dos Cavaleiros do Zodíaco, entre 94, 95 e 96. Que era Eu não um sei o que é. showzinho, tipo... É como se fosse um programa normal, assim, da Eliana, assim, só que eram uns bichinhos, uma novelinha com as criancinhas vestidas de algum bicho, tipo, tinha a múmia, tinha o vampiro, tinha a bruxa e tal, daí tinha as histórias de terror ali. Eu gostava. Parece ser bem legal mesmo. Uhum, Na super época legal. parecia. Não tenho a menor ideia qual era a história, eu só sei que eu dava risada com aquilo. Então, é o valor afetivo que tu colocou no troço. Exato, Tinha exato. a TV Colosso também. Eu gostava da TV Cara, Colosso. A Eu Priscila. É da minha odiava. época, A desculpa, Priscila era o gente. nome do cachorro, né? A Eu Priscila odiava era- aquele cachorro. Eu tinha, eu tinha uma amiga de infância que o nome dela era Priscila. E eu confesso que eu fiquei amigo dela só porque me lembrava da TV Colosso. Um cachorro. Eu nunca assisti TV Colosso. Eu já era. Eu não era nascida ainda, eu acho. Eu era muito pequena. Era divertido, eu gostava. Tinha umas coisas assim que eram meio. Não chegava a ser desenho, não tinha CGI, assim. Tipo, por exemplo, Família Dinossauro, que era um negócio assim que parecia. Tentava imitar a realidade, assim, né? Tipo, como se fosse uma novela. E tinha no caso, TV Colosso, e tinha também, logo na sequência, teve o Bananas de Pijamas. Bananas de Descendo Pijama. Eu as assisti escadas. pouco Bananas de Pijama. Eu assistia Teletubbies. Teletubbies eu assistia também. Eu não assistia. Bastante. Voltou, vocês Não viram? gostava. É verdade, né? Eu lembro que ia lançar agora em novembro, mas eu não cheguei a ver nada ainda. Tenho medo. Também Eu não, eu tinha nem medo sei da se vou olhar criancinha. na real. Eu tinha medo da Mas criança. a gente Sol. falou no. É. Mais especificamente, a Nath falou no episódio passado que dá pra fazer um episódio só sobre mensagens Sobre Calientes. mensagens Adultas. subliminares. Mensagens Adultas. subliminares. do Shrek, e também dá pra fazer do Teletubbies. Verdade. Dá. Porque Dá. Nossa, Tu vê cada o- corte assim, tu fica, gente. o Tink Será pra criança, Wink né? era um corte à parte, né? E Nossa, tem um aquele- rolê. é, e mas tem- eu gostava. O aspirador, que, por favor. e tem um rolê. Eu não lembro agora qual. Se é dessa. Se rolou nessa época. Mas que tinha dos atores que fazia um dos Teletubbies que tinha dado alguma treta, tipo, na justiça, sei lá, com drogas ou homicídio, alguma coisa assim. Tem que pesquisar Gente, pra trazer a Não informação sabia, correta. não. Mas tinha uma treta assim o que eu fiquei sabendo. Reino do Fofoquistão. Exatamente. Tá, ô Doug, se eu salvo algum engano, eu acho que a listinha acabou. Acabou. Vencemos a listinha. Então, Vencemos e eu quero saber se o vocês têm alguma Popcorn tá aqui consideração no final. meu ponto, falando pra que tá muito longo. Tá, então, vocês têm alguma consideração final pra gente encerrar essa parte 2 do episódio? Assistam a parte 1. É. Deixem o lá no like final aqui. da parte Deixem 1 o a gente fala like pra assistir nessa a parte parte 2. e na parte 2. E fica no É, looping assistam. eterno. Então E façam... nos sigam no Instagram, no TikTok e aonde mais, meu? E nos manda suas historinhas de quando você descobriu as mensagens secretas em Teletubbies lá pro e-mail do freecast@gmail.com. É, quando você pegou o aspirador da tua mãe e fez a mesma coisa E no nos- telefone. Isso foi muito específico. Eu tenho medo de quem fez isso. No caso, @Doug. Um forte abraço pra vocês. Nos Gente, vemos em breve. forte Se abraço. tudo Vou embora, der tá? certo. Vou embora. Tchau pra vocês.